E, gente, como muitos amigos meus têm me perguntado o que aconteceu comigo, desde quando eu fiz a primeira comunicação, que eu havia sido presa. Eu fui presa, né, em abril do ano passado, vai fazer um ano já. Então, muitos amigos me perguntaram, mas Ju, o que aconteceu? Inacreditados, né, porque me conhecem, são pessoas que me conhecem. Então, mas eu ainda não falei, eu não expliquei pra ninguém, eu não falei pros meus amigos, na verdade. Eu conversei bastante sobre isso com minha família, com minha psiquiatra, com meu advogado. E fiz várias denúncias em vários canais de atendimento. Então eu falei sim sobre isso, né? Mas com essas pessoas aí, mas com os meus amigos não. E eu queria hoje compartilhar com os meus amigos, para vocês entenderem melhor o que me aconteceu. É que é uma história muito longa, né? É muita coisa. Então é muito difícil de resumir. Então vai ficar em um vídeo grande, chato, mas esclarecedor, eu espero. O que aconteceu? Antes de me mudar para Governador Valadares, eu morava em Conselheiro Pena. Quem não sabe disso, né? Meus amigos da faculdade talvez não sabem. Eu morava em Conselheiro Pena, que é uma cidade muito pequena, talvez de, eu não sei, 30 mil habitantes. E durante 16 anos, né, que eu cresci, fui criada lá e passei parte da minha adolescência lá. Eu sempre fui uma menina que eu estudava, eu era sempre muito estudiosa, dedicada aos estudos, tirava boas notas. E tinha os meus amigos, um ou dois, dois ou três, que eu gostava mais e a gente se divertia bastante. Nós éramos bem infantis, no sentido assim, a gente não bebia, a gente não saía pra festa, eu nunca fui de querer festa, beber, ficar com os caras, com os menininhos, né, os adolescentes. Sempre fui mais de brincar, de me divertir, de ser zoeira com eles. A gente assistia muitos filmes, tinha a novela Rebelde, né, também na época, que foi a primeira vez que passou. Então eu queria que a gente tivesse uma bandinha, que a gente cantasse Rebelde, todo mundo, né? Então, então eu sempre fui assim, né? E ia pra igreja. Fui criada na Igreja Presbiteriana de Conselheiro Pena. E quando mudei para Governador Valadares, eu tinha uns 16 anos exatamente. Então eu comecei a estudar aqui, que estava próximo do vestibular, não era Enem, na época não era Enem. Fui com uma escola melhor para poder aprender mais e passar. Eu estava tentando até passar em medicina na época, na Universidade Federal. Então me dediquei bastante a isso. Mas quando eu fiz 17 anos, eu conheci um delegado da Polícia Civil. Na época ele tinha 26, ele tinha acabado de virar delegado. Então eu conheci ele num show, né? Um show de música, eu não me lembro exatamente. Então a gente se conheceu, começou a conversar, e aí eu achei que ele era um cara decente, né? Na minha família eu tenho uma tia que foi delegada por muitos anos, né? Hoje ela já está aposentada. Então eu sempre tive para minha referência de delegado como alguém decente, que passa segurança, respeito, justiça, que luta pela justiça. Alguém com boa índole. E além de eu ter vindo de uma cidade muito pequena para uma cidade um pouco maior, então assim, eu era muito inocente, muito ignorante, eu era muito simples. E na época não existia rede social, não existia Instagram, não existia WhatsApp, não existia nem Facebook. Era Orkut, né? Era Orkut. Então, tudo que o cara falava pra mim, eu acreditava.
me elogiava, me tratou como uma princesa. Dizia que eu era uma princesa. Mas eu nunca tinha tido relacionamento íntimo com ninguém. Então, eu ainda era uma menina virgem. E ele começou a mudar minhas ideias. Falava que nós íamos casar, nós íamos ficar juntos e que eu não precisava ficar com esse pensamento de crente, né? De que tem que esperar o casamento para poder ter um relacionamento íntimo com o outro, com o parceiro. Então ele dizia, mas porque nós vamos ficar juntos, mas no futuro. Por enquanto você tem que estudar, terminar os estudos e tal. Então é bobagem não fazer isso e eu te amo. Qual é o problema disso? Eu acredito que muitas meninas já passaram por isso. Até gosto de falar isso hoje para alertar as adolescentes de hoje, mas eu não sei se dá para comparar a adolescência de hoje com a adolescência de antes, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a adolescência é uma fase que os sentimentos ficam muito intensos. Se a gente não tiver uma educação, um cuidado aí, se a gente não se sentir valorizado dentro de casa também, né? Pode ser que a gente acabe aceitando qualquer carinho barato, mentiroso e falso de pessoas da rua, né? Então, eu acreditei, né, em tudo que esse cara falava pra mim. Aí eu acabei cedendo e nós tivemos uma relação. E depois disso eu fiquei um pouco mal, bastante mal. E inclusive depois disso ele sumiu e aí ele começou a me tratar diferente. Não me respondia, pedia pra eu não mandar mensagem, pedia pra eu não tá mandando mensagem que era SMS. Pra eu não tá mandando mensagem porque ele trabalhava, tinha que trabalhar, e isso atrapalhava o serviço dele, que deixasse que quando ele tivesse tempo, ele ia me procurar pra eu esperar. Começou a me tratar desse jeito, né? Ele é difícil falar porque eu não sei que tipo de pessoas vão ouvir isso, por exemplo, né? O teor é muito, muito forte, então não vou detalhar mais as coisas, né? Mas ele falava mal. Aí começou a falar mal do meu jeito de me relacionar com ele, né? Começou a falar mal disso, falava que era horrível, péssimo. Nossa. E que eu devia melhorar. Ele falava assim, por que você não experimenta ficar com outros caras pra você melhorar esse seu jeito, porque é muito ruim. E essa vestimenta sua, quando a gente for se encontrar, vem com a vestimenta, não vem com isso. Isso é broxante. Você vem de tal forma e tal coisa. Faz assim, faz isso, faz aquilo. Sempre me desmoralizando, tipo, me colocando pra baixo, né? Sempre. Ai. Mas como eu gostava assim dele, então eu achava que eu queria era melhorar mesmo. Eu queria tudo que ele falava, eu fazia. Eu tava ligada nele então eu comecei eu pegava dinheiro escondido para poder comprar coisas, vestimentas mais ao ver dele, né? Que fossem mais atraentes. Eu comecei a tentei aprender as coisas, comecei a ver como poderia estar melhorando. Ai, gente, horrível, né? Que coisa mais ridícula. Ridículo. Mas isso tem muita coisa mais grave, sabe? Mas que eu não vou falar assim publicamente as coisas assim, né? Ai, então, uma vez ele apareceu. E aí apareceu depois. A gente ficou nisso aí, foi uns 5 anos por aí. Meus 17 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 a 6 anos. A gente ficou nessa brincadeira que pra mim era um relacionamento e pra ele eu era só aí um objeto sexual, pra ele tirar proveito sexual de mim da forma como ele quisesse e me iludindo, mas mantendo eu ali pra poder abusar de mim sexualmente.
Então, ele uma vez pediu pra... Apareceu com uma namorada. E eu fui questionar ele, né? Ué, mas... Como assim? E eu fiquei, não foi tão simples assim, eu fiquei muito ruim, né? Porque até de relembrar é nojento. Então, foi bem ruim. Fiquei ruim pra danar, fiquei muito ruim com isso. E fui questioná-lo e ele falava que... Mas o seu modo de relacionar é horrível. Ela deixa eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não deixa. Com ela eu fiz isso, 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 isso. Com você eu não faço. Com ela é assim, assim, assim e tal. E você... Não. Eu fiquei... Então por que você não respeita ela? Então... Porque ele continuou me procurando, a gente... Ele me procurou, eu questionei ele. E ele passou mel. Não, porque não sei o que, tal. E aí a gente continuou ficando. E isso foi me fazendo muito mal. Aí foi muita coisa, foi juntando... Tipo assim, eu falei, mas não tá batendo as coisas que ele falava com as coisas que ele tá fazendo. Não tá batendo. E aí eu me lembro que ele disse, bom, eu sou fiel aos meus desejos. E por um momento eu me afastava, mas infelizmente também eu morava num local que era próximo à casa de de um familiar dele. E ele achava... eh, ele ia lá almoçar todo dia. Todo dia, quando saía do trabalho, ele ia lá almoçar nesse familiar e estacionava o carro dele ali em frente ao meu prédio, de modo que era só eu chegar da janela ou da sacada e tava lá o carro dele de frente pro meu prédio, de modo que eu até via ele descer do carro, atravessar a rua e tudo mais. Então, assim, era difícil de afastar por completo dele, porque ele me procurava dizendo que gostava de mim, que aquilo ali era porque eu era uma menina para casar e que ele estava vivendo ali era uma coisa mais selvagem e que era só questão de eu melhorar. Era só uma questão de eu melhorar. Assim, de modo bem singelo, bem, como é que fala, bem sutil, né? Ele queria ali que eu melhorar minha performance sexual para poder ele tirar mais proveito ainda de mim. Então, um dia eu tava na boate e eu lembro que ele também estava com um amigo que também é delegado. E esse delegado chegou pra mim, veio conversando comigo e falando mal dele, falando mal do amigo dele, que é o cara com quem eu tinha relação. E eu falei, pois é, mas não é errado isso. E eu contando pra ele, falando assim, eu tô achando que, tipo assim, esse cara não vale nada não. Esse cara, ele tá namorando com a menina, fica saindo comigo, falava isso pra mim, agora não. Tipo assim, tudo não batia nem nada. E aí esse cara foi e falou, não, mas ele não vale nada mesmo não. Você é uma menina muito bonita, você é uma menina muito boa, você não merece isso não. Ai, cara. E aí vinha com o papo, você é uma menina pra casar, tem que te respeitar, tem que te assumir. Ele devia ter assumido, era você, que não sei o que, não. Sei lá, falava um tanto de coisa assim desse tipo. E aí foi pagando bebida pra mim, pra minhas amigas, e pagava bebida e tal. E no final da festa ele disse, olha, deixa que eu te levo em casa, no final da boate lá. Deixa que eu te levo em casa. Eu disse, eu vou aceitar então a carona. Aí fui de carro, cadê quem foi pra minha casa? Passou direto, foi lá pra casa dele. Fui pra casa dele, e chegando lá, daí veio querendo me abraçar, me beijando, e eu fiquei meio assim, mas gente, eu fiquei assim, tentando me afastar, mas aí também eu tava bêbada, tá? E aí o cara falando pra mim, olha, eu vou respeitar você, eu vou tratar você como você merece, eu não sou igual a ele, você não precisa ficar com medo de mim, ficar desconfiada, porque eu sou muito diferente dele, que não sei o que, nanana. Ai. E aí eu acabei ficando com o cara. Aí passou os dias, e cadê que esse cara me tratou diferente? Cadê que esse cara apareceu? Ele não apareceu mais. Não apareceu mais. Depois de ter ficado comigo. E aí foi
o outro veio e me chamou, queria me ver. E quando eu desci, entrei no carro, nós fomos conversar, ele veio me questionando sobre por que se eu tô falando das coisas que eu tive com ele pra outra pessoa. Você tá falando das coisas que nós tivemos com outra pessoa? Não, eu não tô falando. Você falou pro fulano, não sei o quê, o amigo dele, né? Assim, não, aconteceu que ele que veio falando as coisas pra mim, eu acabei falando mesmo e tal. Daí ele já pegou a arma dele, já colocou bem na frente, assim, a arma dele, bem no painel do carro, assim, onde tinha o distintivo dele também, onde coloca a chave. E ele já disse assim, se você continuar falando sobre minha vida, sobre mim, sobre o que a gente tem pras pessoas, eu vou prender você. E eu fiquei super assim, tipo assim, gente, muito inacreditada, não existe, até parece. Eu falei, não, mas eu não falo, não tô falando, aconteceu, eu não vou falar mais, também não, e tal, não sei o quê. E aí ele vem depois e, olha, eu gosto muito de você, mas você precisa confiar em mim, você fica desconfiando de mim, você fica falando mal de mim, eu não entendo, eu não falo mal de você. Ai, gente, então assim, tá. Isso porque já acelerei bastante coisa aí, porque teve muitas outras coisas que são fortes e eu não quero, e eu acho que nem posso, não sei se posso, né, falar no público, publicamente, assim, né, porque são coisas que não pode ser, eu acho que para menores de 18 anos não pode, né, é questão da idade aí, questão de pessoas menores de 18 anos não pode ouvir. Então foi assim, aí ficou nisso e tudo. Cara, eu sei que eu tava péssima, assim, fui ficando péssima. Um outro cara apareceu, um outro policial apareceu, um outro delegado apareceu. Com a mesma palavra, a mesma história. Falando mal dele, falando que era uma menina boa. Esse cara tava namorando até. Ele tava namorando, terminou com a namorada, disse que gostou de mim, terminou com a namorada. Tinha Orkut, né? Tinha Orkut na época e no Orkut você colocava assim, né? Um relacionamento sério com fulano. Não sei, marcava pessoas. Tinha lá. Aí esse cara tinha me adicionado, tal, tinha a namorada dele lá. E aí depois ele tirou a namorada dele, apagou, aí apagava as fotos, também tinha isso. Só apagou as fotos, tirou da relação com a menina, disse que ele terminou com a menina pra ficar comigo porque gostou muito de mim, porque eu era menina boa, toda aquela história, né? E aí eu acreditei, saí com ele, depois o cara sumiu, meteu o pau em mim ainda. Nisso, eu voltei, eu passei no vestibular em Campo Grande, na Universidade Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu tava estudando psicologia em Campo Grande. Fiz um semestre, né? Um semestre. E eu comecei a ficar ruim. Eu tava me sentindo muito ruim, né? E ainda mais começando a fazer psicologia, aí você vai tendo mais consciência das coisas, conversando com amigos, você vai vendo assim, cara, o que eu vivi não é amor, não. Esse negócio tá meio esquisito. Foi gerando uma crise existencial em mim, eu larguei a faculdade. Então eu larguei a faculdade, voltei pra casa, eu tava péssima. Meu Deus do céu. Tava me sentindo um lixo, como me trataram, como fizeram de mim, eu comecei a sentir e perceber. Depois de ter aí passado diversas situações, eu resolvi que não queria mais viver. Eu tava sofrendo muito, né? Eu tava sofrendo muito, nossa. Então eu achei assim que a dor era muito insuportável. Eu pensei, tive uma crise espiritual também, que eu comecei a achar que Deus, ele não existisse, porque não fazia sentido pra mim, né? Assim, tipo, como assim, né? Que eu era uma menina assim tão boa, né? Tinha tantos sonhos e acreditava tanto nas pessoas, no amor. Uma menina alegre, divertida, nunca fiz mal pra ninguém. E de repente, eu tava assim, eu era outra pessoa. E doía muito. E eu falei pra minha mãe, e aí eu resolvi me abrir pra minha mãe. Que até então eu não falava com minha mãe. E eu fui falar pra minha mãe, falei assim, nossa, não tá dando, não tá dando. Não tá dando. E minha mãe, quando ela ficou sabendo de tudo, ela ficou muito desesperada, né? É muito difícil lembrar isso.
Ela ficou muito desesperada e ela foi na delegacia. Ela foi na delegacia para prestar depoimento, para prestar a denúncia sobre os abusos que eu tinha sofrido. E quando ela chegou lá, eles não fizeram. Eles não fizeram. Aí esse delegado, que teve um relacionamento comigo desde nova, por anos, e que mandou me prender ano passado. Ele veio conversar com minha mãe junto com o outro, e também ficou comigo. E foram falar pra ela. Primeiro ele quis negar, primeiro ele negou. Não, eu nem conheço, a filha não ficou com ela, não sei o quê. E ela disse, para de falar besteira, que eu sei tudo, que não sei o quê, nananana. Aí quando ele viu que não tinha mais como continuar negando, ele falou assim, olha, você devia levar sua filha pra morar em outra cidade. Por que você não manda ela morar em outra cidade? Tira ela daqui e leva ela pra fora e apresentando nervosismo, sabe? De modo que minha mãe sentiu que era melhor não mexer com isso, porque parecia assim, como ela se sentiu assim, com medo. Ela ficou com medo de ele fazer alguma coisa, né? E aí não fizeram a representação. No caso, tinha alguém que trabalhava pra ele, que chegou e falou, ô doutor, tá tudo bem aí? O senhor tá precisando de uma ajuda aí? Intimando aí minha mãe, né? Com um tom agressivo assim pro lado dela. E ele disse assim, não, ela já tá de saída. E aí, tipo, despachando minha mãe. E aí o outro cara também veio e falou mesmo com o outro delegado. Aí ela foi falar com o outro, tá? Ela foi falar com o outro também falou, ai, porque olha, não sei o que, não sei o que. Passou um melzinho, uma conversa fiada, despachou minha mãe pra casa. E minha mãe se sentiu aí impotente, sem saber o que fazer. A gente realmente não sabia que podia procurar Ministério Público, gente, tantos órgãos que tem aí, né? Também antigamente tinha pouca abertura e pouca informação sobre violência contra a mulher, né? Eu nem sei se era um tema, né? Não existia nem esses feminicídio, todos esses assuntos que hoje são aí um pouco mais falados, debatidos e muito necessário, muito importante, antigamente não era, né? Então a gente não sabia nada, não tinha rede social ainda, se bobear já era Facebook, no máximo Facebook, não tinha Instagram, não tinha né, coisas assim, então a gente não sabia de nada, era na delegacia, a delegacia estava contra mim, e contra minha mãe e passou. O jeito foi só procurar mesmo continuar com o tratamento psiquiátrico, mas foi uma luta também. Foi uma luta muito grande. Então, quer dizer, eu tenho aqui 2 boletins de ocorrência. Um boletim de ocorrência aqui, ó, do Corpo de Bombeiros. Boletim de ocorrência que o Corpo de Bombeiros fez na primeira tentativa de suicídio. O boletim de ocorrência que a Polícia Militar fez de uma outra tentativa e uma outra tentativa que eu fiz, onde eu fui buscada pelo cara da Polícia Civil, porque minha mãe procurou de novo a delegacia, ela tentou outra vez, outras pessoas, ela tentou uma delegada, ela conversou com uma delegada, mulher, conversou com alguém de Belo Horizonte para poder ajudar. E essa delegada disponibilizou o carro da Polícia Civil ali, junto de um detetive, para estarem me procurando pela cidade, porque eu estava sumida. Me acharam, me encontraram no quarto de hotel. Eu estava toda cortada aqui, cortada nos braços, cortada nas pernas. E eu tinha ingerido muito remédio controlado e tomado com bebida alcoólica para poder tentar dar um negócio, né? Eu também não sabia direito como fazer essas coisas, mas graças a Deus. E sangrando, né? Eu tava sangrando com os braços cortados, né? Então o policial me pegou, eu acho que... Eu já nem lembro direito, acho que me carregou no colo, foi me dando um apoio, um suporte. De modo que eu entrei no carro da Polícia Civil, fui parar no hospital para receber atendimento. E cadê que fizeram boletim de ocorrência disso? Cadê? Cadê o boletim de ocorrência disso? Certo, não fizeram. Eu fui receber tratamento, então eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga e com o psiquiatra. Fui aí bastante dopada e
Ele me diagnosticou na época, né? Eu acho que eu tinha 23 anos. Eu já tava com 23 anos, né? 23 anos. Disse que eu tinha transtorno borderline. Borderline. Que é a dificuldade de você lidar com a rejeição, com o abandono. É sobre isso. Então, ou eu tinha dificuldade de aceitar esse diagnóstico, primeiro porque eu era ainda adolescente, estava em 3 anos, tá, gente? Ainda com o meu histórico, eu era adolescente. Um adolescente, a pessoa nessa fase de adolescência, ela não cabe diagnóstico, porque ela está vivendo um momento de muita transformação, de muita mudança, de formação da personalidade ainda, das suas individualidades, que é uma coisa que a gente faz o resto da vida mesmo, o que dirá quando a gente é novo. Então, mas aí eu fui diagnosticada com isso. E fui receber os tratamentos devidos. Pra mim, assim, sabe, foi mesmo... Bom, cabe muitas outras coisas, como um transtorno pós-traumático, né, o TEPT. Cabe tantas outras coisas, né, mas tá bom. Fiz meu tratamento, me recuperei e voltei a estudar. Então eu voltei a estudar em casa mesmo. O médico foi diminuindo meu medicamento, minha medicação, porque eu reinseri isso na sociedade, para não ficar só dentro de casa isolada. E eu voltei a estudar. Então passei, nesse momento já era Enem, não era mais vestibular, era Enem. Passei no Enem e fui para Goiás, para a Universidade Federal de Goiás, onde eu retomei os estudos de psicologia. E graças a Deus que o curso de psicologia me ajudou ainda muito mais. Professores maravilhosos, tive amigos maravilhosos, fiz parte da Aliança Bíblica Universitária, que se chama Aliança Bíblica Universitária, ABU, com amigos maravilhosos, foram anjos que Deus colocou na minha vida para poder me dar um apoio e me ajudarem a ser uma pessoa melhor. Então, terminei meus estudos, formei em 2019 e retomei para casa, Governador Valadares. Eu não tinha Instagram, eu só tinha um Facebook. Eu não tinha Instagram, e quando eu retornei para casa, eu ia ter um concurso da Prefeitura de Governador Valadares em 2020. Exatamente em janeiro de 2020, teve a prova. E eu prestei o concurso, passei, fui aprovada. Eram 8 vagas, 550 pessoas tentando. E para ser psicóloga da Prefeitura de Governador Valadares, eu passei. E depois de ter passado, eu ainda fui fazer umas viagens. Agora eu mereço, né? Eu mereço um descanso, eu mereço dar uma descansada. Então eu viajei. Eu fui para Holanda, eu fui para Barbados. Em Barbados, inclusive, eu trabalhei de babá. Fiquei de babá de 4 crianças. Então, depois de curtir essas viagens, eu voltei para casa, né? Isso foi em 2019 as viagens, em 2020 o concurso. E daí veio a pandemia, isolamento, mas aí eu criei, a partir daí eu criei, quando eu terminei a faculdade, eu criei um Instagram, né, pra mim. Eu voltei a utilizar aí o Instagram, que muita gente já utilizava. Eu fiz meu Instagram e comecei a publicar a minha vida, né? Minha vida tava ótima, né? Uma pessoa que superou o que superou, uma pessoa que deu a volta por cima, que conseguiu sobreviver aí a muitos abusos, sendo que muita gente não consegue, né? Muita gente não consegue. E então eu tava bastante feliz. E aí eu fui fazer batismo, né? Apesar de já ser da igreja, a presbiteriana não batiza quando é criança, né? Ou batiza, não, a presbiteriana batiza, mas minha mãe não quis me batizar porque ela achava que criança não tem condições de saber o que tá fazendo. Então eu não fui batizada quando criança. Inclusive só a presbiteriana e a católica que batizam criança. Então eu fui fazer meu batismo, né? Minha declaração de fé, e fui ser batizada. E eu comecei a congregar na presbiteriana renovada, mas
enquanto eu estava na faculdade, eu também participava da igreja, eu fiz o curso de para ser membro da igreja, né? Mas acabou que depois não deu, eu tinha que voltar para casa também. E quando eu tava lá, eu fiz meu batismo. E foi assim, e aí minha vida tava realmente no lugar, no eixo, maravilhosa, formada, concursada, batizada, viajada. E aí, o que aconteceu? O infeliz voltou a me procurar. O infeliz voltou a me procurar. Começou a me mandar mensagem. Começou a aparecer nos lugares que eu tava. Porque quando eu tava eu levava muito a minha sobrinha na pracinha para poder ela brincar. Na pracinha, ela é bem pequenininha. Eu levava ela muito lá. Meu sobrinho também, a gente ia lá comer, fazer lanche. E eu tava sempre publicando, né? Publicava, o meu Instagram era público, é público. Colocava meus stories. Aí o infeliz vinha, passava de carro, passava me olhando. Mandava os amiguinhos dele mandar mensagem pra mim. Os amiguinhos dele vinham falar comigo. Um amigo dele veio falar pra mim que ele me amava, que a gente ia acabar juntos. Ele te ama, vocês ainda vão acabar juntos, vocês ainda vão acabar juntos. Não sei o quê. Tudo que começou a me deixar confusa de novo, me deixar mexida de novo. Uma coisa que já estava resolvido, né? Então, um dia, exatamente, 3 de janeiro de 2021, eu acabei cedendo. Eu aceitei e nós fomos sair de novo. Eu desci, né? A gente combinou, desci, e já vi que era um outro carro. Não era o carro que ele tinha. E aí eu falei, já questionei isso, né? Eu pensei assim, eu já fiquei com o pé atrás. Mas eu fui com o pé atrás. Depois de tudo, muita coisa. Eu acreditei que eu tinha potencial para viver uma relação saudável, para reconhecer algo que não fosse saudável. Estava acreditando em mim. E pensei assim, como eu mudei muito, por que o outro também não muda? O outro também pode mudar, de repente mudou também. Amadureceu, é o que eu espero das pessoas, que as pessoas, à medida que envelhecem, elas possam amadurecer. Aprender com os erros, melhorar. Isso aconteceu comigo e acreditei que também tivesse acontecido com o outro. Mas já fui entrando no carro e meio assim. Aí eu disse, mas e esse carro? Nem é seu, né? E ele falou assim, não, esse carro eu tive que pegar emprestado. Ele tava namorando, tá, gente? Namorando ainda, a mesma menina. A mesma menina. A mesma menina que... Não, tá. Que ela foi traída por ele diversas vezes. Então, tá. Eu entrei no carro e disse, mas esse carro não é seu não, né? Eu disse, não, realmente eu peguei emprestado esse carro porque eu ainda tô namorando. Então eu vou precisar de descrição. Só até eu dar um jeito na situação. Aí eu fiquei assim, mas pensei, mas faz sentido, mas tudo bem. Ai, então, no próprio carro, me disse várias coisas ali em frente à minha casa, no meio da rua, que não casou, que ele não tinha casado e tal, e namorou com ela desde 2009, 2008, quando eu conheci ele ainda não namorava com ela, e aí veio a começar a namorar com ela talvez em 2011, aí namorou com ela até 2021, eles estavam namorando. Então ele disse que não casou com ela até o presente momento, e até hoje não casou também, até o presente momento, porque ele ia casar comigo, porque ele queria casar comigo. Ele viu que eu mudei, viu que eu cresci, viu que eu dei a volta por cima, viu que eu superei muitas coisas, e isso só fazia ele sentir ainda mais apreciação por mim, só fazia ele ver o tanto que eu era ainda melhor do que ele sempre esperava que eu fosse, e que ele nunca mentiu, que ele sempre me amou e sempre disse que se a gente ia casar, a gente ia casar sim, nós íamos e vamos. Então, eu senti assim uma segurança, né? Eu senti uma verdade, mas isso porque certamente
Eu vi nele coisas que eram minhas, coisas que estavam em mim, sentimentos meus, pensamentos meus, né? Então, refletiu, um é um reflexo, o outro é um reflexo. E eu acreditei. Então, a gente foi ficar de novo. E ele desceu, foi andando de carro. Eu pensei que ele estivesse indo pro apartamento, ou então para algum lugar apropriado. Mas aí foi, parou o carro numa rua, uma rua assim, logo próximo da minha morada. No meio da rua ali, veio me beijando e a gente se relacionou. Depois ele disse pra eu estar mandando pra ele amanhã, assim que eu acordasse, todo romântico, todo carinhoso, pedindo pra eu mandar bom dia com uma foto minha pra ele ver. Assim que você acordar amanhã, me manda um bom dia, me manda uma foto sua. Cara, você é um canalha. E eu desci, fui pra minha casa, achando assim, nossa, completamente apaixonada, completamente envolvida, completamente mudada, transformada. Pensando assim, nossa, que história bonita. Que história bonita de que teve assim, uma reviravolta, né? E agora, finalmente, como ele disse, agora finalmente nós vamos ficar juntos. Depois de termos passado vários desafios. E aí, dormi, acordei no outro dia, fui mandar mensagem, o número dele, o Instagram dele tava sumido. Sumiu. E aí me bloqueou de novo. E aí eu tive que, por meio de uma conta que, um Instagram que não era o meu próprio, era eu, mas com outra figura, tive que entrar em contato com ele para saber o que aconteceu. E o cara foi só me bloqueando, me bloqueando, me bloqueando, me bloqueando. E eu pensei assim, não, ele deve estar querendo um tempo, como ele disse, né? Ele deve estar querendo um tempo para organizar agora a relação dele com a menina, terminar com ela, pra gente ficar juntos. E aí eu dei um tempo ainda nisso, esperando ansiosamente esse momento. E nada, nada. Sumiu completamente, não falava mais nada, não fez mais nada. Aí eu tive que ficar observando para ver se a menina ia postar assim, apagar as fotos dela, né, com ele, para poder eu ver se a relação terminou, conforme ele disse que ia fazer. E ele disse também, quando a gente se encontrou, ele disse também que estava mudando, que ia morar, que ele precisava, né, de organizar isso, porque ele estava mudando, ele tinha feito uma casa, comprado uma casa, não sei, e que era lá ele falou assim, num bairro tal, no X tal, falou lugar lá, num lugar que depois eu vi que não era tudo mentira, e daí eu tô explicando isso pra dizer por que eu mandei certas mensagens. Então, e aí tal, tava mudando, tal. Então eu pensei assim, ele tá precisando de um tempo, ele tá precisando de tempo, ele tá de mudança, ele quer terminar com a menina, um namoro de muitos anos aí, então ele precisa de um tempo pra terminar com ela e tal. Deu um tempo. Até que um dia a menina abriu o Instagram dela, era fechar privado, pois ela colocou em público pra mostrar e postou uma foto com ele e escreveu assim, tipo assim, eu não vou lembrar, mas algo tipo, é, mais, cada vez mais, mais firme do que nunca, mais juntos do que sempre estivemos, tipo assim, como se assim, estou sabendo que ele ficou com você, mas isso não atinge a gente, nós continuamos firmes, fortes e tal. Quando eu vi aquilo, que eu entendi o que estava acontecendo, né? Tipo assim, eu ia falar que logo o que eu chamo isso, né, dentro da lei, tá? Dentro da lei existe um nome para isso que ele fez comigo. Então, quando eu vi isso, que eu entendi. Eu entendi o que estava acontecendo. Ai, foi nesse dia que o meu óculos com lente rosa
Quebrou totalmente. Quebrou totalmente. Mas se fosse só assim, né, gente? Era fácil. Ah, quebrou o óculos, beleza, tô vendo agora claramente. Não, porque depois o óculos rosa quebrou, mas veio a dor. E a dor também cega. A dor, ela é muito forte, ela cega, gente. É difícil. E aí eu voltei a ficar muito mal, muito mal. Eu fiquei muito, muito, muito atordoada. Eu fiquei, nossa, cara, eu fiquei assim, como é que eu me permiti isso outra vez? Como que, e sempre assim, né, sempre, comigo é sempre nesse sentido assim de, eu me cobro, né, eu me culpo, eu me cobro, a culpa foi minha, foi eu que, hoje que eu tô trabalhando, em entender que existe também responsabilidade do outro, que não é tudo minha culpa não. Então, mas antes não. Então eu pensei, meu Deus, como que eu me permiti isso? Como que eu pude ser tão boba? Como que eu fui idiota? Como que não sei o quê? E aí foi muito difícil. Nossa, fiquei muito ruim de novo. Eu voltei a me mutilar, a cortar assim em mim, porque, nossa, era muita dor. Então eu voltei a. E eu já tinha parado de tomar remédio, eu não tomava, não fazia uso de medicação mais. E eu voltei a ter que tomar meus remédios fortes para sobreviver a mais essa, para sobreviver a mais essa. E graças a Deus, com muita dificuldade, com muita dificuldade eu consegui, fui para Conselheiro Pena um pouco, voltei para minha cidade natal para poder descansar mesmo. E arrumei um trabalho lá um tempo. E mas estava difícil, mas graças a Deus, convertida, formada em psicologia, depois de muitos anos de tratamento, graças a Deus eu consegui superar mais essa. Mas eu digo, se não fosse Deus, se não fosse eu ser formada em psicologia, se não fosse o tratamento de anos que eu fiz, poderia não ter sobrevivido a mais essa. E o cara sabe disso. O cara sabe disso. O cara que fez isso comigo sabe que eu poderia não sobreviver a mais essa. Pelo meu histórico de vida, pelo tudo que eu passei, por quem eu me mostrei a ser, tudo que ele sabia. Ele fez isso sabendo que eu poderia não sobreviver a mais essa. Mas Deus sempre muito, muito maravilhoso, me guardando. Eu sobrevivi a mais essa. Então, a partir daí, no entanto, eu nunca mais quis saber desse cara. Nunca mais eu dei espaço pra ele. No sentido de, amiguinho, vim falar comigo, eu cortava, não quero mais papo, some na minha frente. Os amiguinhos vinham, não sou boba, sai de perto de mim. Mandava mensagem pra mim, criava conta falsa. Eu com 200 amigos, 150, 200 amigos no Instagram. Vi um Instagram falso, mandava mensagem pra mim. O amor verdadeiro nunca acaba. Não desiste do seu maior sonho de casamento, de construir uma família com seu amor verdadeiro. Tudo eu, sai, bloqueava. E vinha mais. Aí, meus amigos, não tem quem aguente. E eu mandei mensagem, foi 3 vezes. Foi 3 vezes. Se bobear, foi 3 vezes. Foi 2021, quando o infeliz fez isso comigo. De fato, eu mandei mensagem, xingando. 2022, de novo. Falando pro cara, gente, o cara foi morar com a namorada, né? Eles não casaram, mas foram morar juntos. E a namorada, essa mesmo, tem uma filha. Uma filha de 15 anos. Da idade que eu tinha. A idade que eu tinha quando esse infeliz desse delegado abusou de mim. Eu tentei falar pra ela isso. Eu tentei falar pro pai da menina isso. Quando ele começou a me perturbar, eu não queria encrenca, mas ele ficava ainda me perturbando.
o cara ficava ainda me perturbando. Ele... Então, eu falei pro cara, falei assim, olha, a sua filha tá morando com um cara que não vale nada, um cara que é um cafajeste, um cara que me enganou, um cara que fez isso e isso, um cara que... E ela é uma menina nova, é do jeitinho que eu é, tudo que ele gosta. Inocente, virgem. Estão morando na mesma casa. Todo mundo é cansado de saber que os abusos de crianças e adolescentes acontecem com familiares, com pessoas do convívio, com os próprios familiares. Não é uma coisa que eu estou inventando. Isso é um dado estatístico. Isso, a minha professora de psicologia, de psicanálise, maravilhosa, numa aula sobre desenvolvimento da adolescência, até citou. Se você hoje chega no Google, digita padrasto, o que vai aparecer? Já aparece completando a frase: padrasto com enteada, padrasto abusa de enteada, padrasto pode casar com enteada. Não sei o que, assim, é uma coisa que o próprio Google já, porque são as pesquisas, fotos de padrastos com enteada, vídeos de padrastos com enteada, são as pesquisas que as próprias pessoas fazem, que os homens fazem, sabe? Ou então de notícias. É uma estatística, é uma coisa que acontece. Eu compartilhei isso, dessa informação, porque o que me aconteceu pode acontecer com outra pessoa. Então, mas eu fui o quê? O que eu não sabia que estava acontecendo, eu estava sendo denunciada. Eu estava sendo denunciada por injúria, perseguição, stalking. Aí o cara vinha, eu segui na minha vida, tá? Eu segui na minha vida, não quero saber desse idiota. Tava lindo, maravilhoso, segui na minha vida, em outro relacionamento, em outro envolvimento com outra pessoa, trabalhando, morando sozinha, fui até alugar um apartamento pra mim, fui morar sozinha, todo mundo sabe. Vem o infeliz e fica mandando os amigos dele atrás de mim. Mandou mais dois delegados atrás de mim, tá? Mas daqui eu já tava assim, sabendo o que tava acontecendo, suspeitando. E aí os caras falavam, o fulano isso, fulano aquilo, falava dele. Eu ficava, só observando. Gente, é muita coisa. E esses detalhes aqui também não vou adentrar aqui não. Mas aí, então assim, eu não gostei, aí todo mundo sabe, né? Eu tava no emprego da prefeitura, não gostei. E decidi buscar um emprego melhor pra mim. Então, porque eu fui colocada numa localidade de trabalho que eu realmente não gostei, achei que a questão política ali mesmo, né, da prefeitura ali, não comparecer ali nesse serviço, um serviço ali que eu estaria passando ali um pano pro governo, eu achei difícil. E o salário muito pouco. Resolvi largar para estudar para o concurso da Polícia Militar, no qual eu seria psicóloga, oficial de saúde, em Teoflotone. Então eu larguei, fui estudar para esse concurso e eu comecei a diminuir um pouco os meus remédios para poder conseguir ter condição física, condicionamento físico para correr, fazer barra e abdominal conforme a prova física do teste físico TAF exige. Talvez por conta disso, de ter diminuído meus remédios, né? São remédios controlados, né? Como por exemplo, eu tomava Rivotril, então eu cortei meu Rivotril, pode ter deixado também um pouco eu assim, um pouco mais agitada, nervosa. E assim, eu vou falar dos remédios, tô falando dessa questão do remédio, porque não posso ignorar isso, mas a verdade que eu penso pra mim é assim, cansei, encheu meu saco. O cara veio de novo me perturbar, me mandar mensagem, depois de mandar os amigos dele pra vir ficar me atormentando, ainda vem. Então, assim, eu simplesmente fiquei muito nervosa no dia 22 de abril mesmo,
Foi exatamente 22 de abril de 2023, eu fiquei bastante nervosa e fiz o que eu fiz. O que eu fiz? Mandei mensagem por SMS, falando pra ele tudo que tava preso na minha garganta. Que, bom, pode ser difamação? Se foi difamatório, eu faria uma retratação, faço uma retratação. Quem tem que avaliar isso é o juiz, né? Porque eu desabafei ali. Então eu falei algumas coisas que eu pensava sobre o caráter dele. E levantei uma questão de que será que poderia ser que a, a namorada dele, né, que mora com ele ali, que teve ali um filho, será que poderia ser que esse filho é dele? Será que poderia ser? Porque, pra mim, um cara que faz o que faz com uma mulher, por que essa mulher, será que ama ele? Eu levantei essas questões. Será que ama? Será que ela te ama? Será que esse filho é seu? Eu não assim, eu não sei, né? O juiz tem que avaliar aí o que pode dizer, né? Mas mandei essas mensagens via SMS, com a intenção de que esse cara parasse de mexer o saco, com a intenção de que ele parasse de me perturbar. Ah, por que você não fez uma representação? Já fiz, já tentei, já tinha ido na delegacia fazer. Minha mãe foi lá foi 2 vezes lá, ou 3, foi fazer, ninguém fez, ninguém faz nada, lá não faz nada. Eles falam, o discursinho deles é, muda de cidade, esquece isso, você começa a sua vida. Ué, mas peraí, minha querida, e eu aqui, como é que eu fico na história aqui, né? Como é que eu fico? Aí, então, eu mandei essas mensagens via SMS e, para garantir, eu pensei, para falar a verdade, eu pensei, talvez nem vai ver, porque quem vê SMS hoje em dia, né? Não sei nem se as pessoas veem. Eu não vejo SMS. Quando chega SMS, eu nem vejo, nem sei se chega. Então, para garantir que as mensagens que eu havia enviado seriam lidas, vistas, lidas, para que ele parasse de uma vez por todas de me encher o saco, de me perturbar, de ficar atrás de mim, porque eu não sou mais a menina que de antigamente, que colocava ele num pedestal, enchia o ego dele, e ele certamente aproveitava disso. Eu não sou mais essa menina, então acorda, meu filho, acorda, ó, acorda. Não sou mais quem você pensa que eu era. Então, eu enviei essas mensagens de SMS para garantir que seria visto. Eu fiz, então, um perfil no Instagram com a foto, peguei a foto do menino, do filho dele, que... Pera aí, tá? Eu nunca vi teste de DNA, não tô falando nada, mas eu não vi teste de DNA. O suposto filho dele. E o menino tem um Instagram. O menino tem um Instagram. Então eu peguei a foto do próprio Instagram do menino. Peguei a foto do próprio Instagram do menino que tem Instagram. Coloquei ali no Instagramzinho que eu criei no dia 22 de abril. E escrevi as coisas que eu queria sobre o carro dele, que ele foi me buscar o dia que ele saiu comigo, 3 de janeiro de 2021. Foi nesse carro que ele falou que era emprestado de um amigo, porque ele queria discrição para ninguém saber, porque ele ainda estava namorando. Falei, aí eu já tinha visto isso há muito tempo, mas eu não tava nem aí. Mas pra ver se ele caísse a ficha que eu não quero mais saber dele, então eu pus lá o carro. Falei assim, eu tô sabendo já que esse carro é seu, e você mentiu pra mim. Você acha que eu quero um homem que mente pra mim? A casa que ele disse que morava, que tava se mudando pro bairro tal. Ai, tô me mudando lá pro bairro tal. Vou morar lá em tal lugar. Um bairro, tá, gente? Em Governador Valadares, é um bairro, o que ele falou, seria ali um bairro mais, mais, vamos dizer assim,
onde moram pessoas mais caro, né? Um bairro mais caro, talvez. Onde ali, pra você comprar uma casa, um lote, talvez seja mais caro, avaliado de forma mais cara. Então ele falou que seria esse bairro aí. E não era. Então, e eles, né? Por eu conhecer, ter me relacionado com ele, ele vivia metendo umas pintadas de um dia ele disse, eu passei em frente à casa de uma tia minha, ver se minha tia mora aqui. Ele disse assim, nossa, melhor que você, né? Tipo assim, meu Deus. Então, ele contava muita vantagem. Então, por conta disso, né, eu fiz questão de saber que eu sabia, de dizer que eu sabia onde ele estava morando, no sentido de que, meu filho, você mentiu pra mim, né? Você contou uma vantagem ali enorme, que eu não me importo. O que eu queria dizer é que eu sabia que ele tinha mentido pra mim, mentiu pra mim. Mentiu pra mim que o carro era de um amigo, quando saiu comigo. Mentiu pra mim que morava num lugar tal, num bairro tal. Eu falei, esse aí é o lugar que você mora? Porque você falou outra coisa, né, meu filho? Então, assim, fiz isso, de cabeça quente, errei. Mas se eu tivesse conseguido, tivesse sido ouvida, tivesse espaço, se minha mãe tivesse feito uma apresentação, eu, ao invés de difamar, se houve difamação de fato, eu, ao invés de difamar, eu teria feito aí uma denúncia. Não fiz uma denúncia porque não me foi permitido, não me foi permitido. Então, assim, eu fui restringida nos meus direitos. E depois que eu fiz isso, dia 22 eu fiz isso, tá? No próprio dia 22, então, a polícia foi na minha casa e me prendeu. Chegou entrando, pediu um vizinho pra abrir o portão. Gente, é muita coisa. Eu vou ter que fazer um outro vídeo pra agora contar daqui pra frente. Daqui pra frente. Que agora é uma outra história.